A paz do Senhor, meus queridos. Deus te abençoe, abençoe você, sua casa, toda a sua família. Queridos, a palavra do Senhor fala que fé é a convicção das coisas que a gente não viu ainda, mas a gente crê que já possui, que já tem. E a minha pergunta hoje para você é justamente isso. Qual é o nível da tua fé? O que você tem convicção que através da fé você pode conseguir, você pode superar? Queridos, a palavra do Senhor fala que tudo é possível àquele que crê. Então, quando você tem uma fé ilimitada, as suas possibilidades elas também são ilimitadas. Então hoje, eu estava me lembrando de uma passagem que fala sobre Pedro andando sobre as águas, né? Jesus fala para os discípulos ir, e que ele ia estar despedindo a multidão, ia orar, depois ia encontrar com eles. E já era noite, o vento era contrário, e o barco estava no meio do mar, e começa ali uma tempestade, e Jesus vai andando sobre as águas encontrar com eles. E chegando próximo, eles veem aquele vulto e dizem, é um fantasma. Jesus falou, não, não é um fantasma, sou eu. E Pedro fala, então, Senhor, se és tu, manda ter contigo sobre as águas. E Jesus então libera uma palavra e fala para ele, vem. E Pedro começa a andar sobre as águas. Queridos, eu acredito o seguinte, que Pedro andou sobre as águas porque havia uma palavra liberada. Então assim, se você tem promessa, se Deus falou algo para você, meu irmão, a diferença para acontecer ou não é a fé que você tem, é a convicção de que você tem de que aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir cada uma das suas promessas. Eu creio que entre Pedro e a água havia uma palavra, e isso fez com que Pedro pudesse caminhar sobre as águas. Havia uma palavra entre o pé de Pedro e a água do mar. Havia uma palavra que o sustentava de pé, que fazia com que ele pudesse caminhar. Não que a água havia solidificado para que ele pudesse ter uma sustentação, ou que Pedro tivesse o poder de levitação, não. Havia uma palavra liberada. O que mantinha Pedro sobre aquela água é quando Pedro caminhou na convicção de que aquela palavra era verdadeira e que aquela palavra o sustentava. Mas por que Pedro afundou? Você fala assim, pastor, mas aí fala que ele afundou, porque ele tirou o olho da palavra e começou a ver a água, começou a olhar para a circunstância. E então, quando ele passou a ver mais do que crer, quando a circunstância o chamou a atenção, aquilo que o sustentava ruiu, que foi a sua fé, a convicção de que Deus era com ele, a convicção de que no Senhor, uma vez a palavra do Senhor liberada sobre a tua vida, você pode viver coisas impossíveis, você pode viver experiências sobrenaturais com o Senhor. Meu querido, deixa eu falar uma coisa, eu não sei qual a situação da tua casa, da tua família, eu não sei o que você passa, qual a adversidade que você enfrenta, mas eu sei de uma coisa, se tem uma palavra de Deus liberada, meu irmão, essa palavra te sustenta, ainda que o mar se agite, ainda que os ventos soprem, ainda que seja a noite, você vai caminhar tranquilo por sobre todas essas coisas, porque vai haver uma palavra que te sustenta. Se é uma palavra liberada pelo Senhor, meu irmão, nada revoga, porque aquilo que o Senhor fala se torna decreto. E o decreto do Senhor, uma vez liberado pela boca de Deus, meu irmão, inferno nenhum pode revogar. A promessa de Deus para a tua vida, ninguém pode frustrar, meu irmão, a não ser você mesmo. A não ser a sua capacidade de crer que Ele vai fazer, que Ele vai prover, independente de tempo ou circunstância, independente de capacidade ou posses. Deus não está limitado a essas coisas. Por quê? Porque nada limita a Deus. O Senhor, Ele é ilimitado. E você acha que o Senhor, que pode todas as coisas, o Senhor que venceu a morte, o Senhor que venceu o maior dos obstáculos da vida humana, que é a morte, Ele não pode vencer essa situação por você? Ele não pode caminhar com você e ajudar você a superar tudo isso? Meu irmão, não existe impossibilidade para aquele que crê. A Bíblia já diz isso. Tudo é possível ao que crê. Não existe impossibilidade para Deus. E se você crê,
também não haverá impossibilidade para você, uma vez que você estiver caminhando sobre uma palavra. Quando o Senhor fala, vem, meu irmão, nada pode te deter, nada detém aquele que o Senhor fala, vem. Olha só, deu até uma rima aí, hein? Mas é verdade, meu querido, nada detém aquele que Deus fala assim, ó, vai. Aquele que Deus fala, vem. Aquele que Deus fala, você pode, você é alguém, você vai conseguir. E é isso que o Senhor te fala todo dia, você é filho de Deus, meu irmão. Se o teu pai fala alguma coisa, você não vai acreditar. Então aquele que te enviou, ele é capaz de te sustentar nessa missão. Aquele que te prometeu, ele é fiel e justo para cumprir o que ele prometeu. Então creia. A única diferença entre você conseguir ou não é a sua fé naquele que disse vai. Naquele que disse você vai conseguir. Muitas vezes o que nos impede de caminhar no momento de tempestade ou de escuridão ou de vento contrário é para onde nós estamos olhando. Se para a escuridão e os ventos contrários, se para o mar agitado, ou se para uma palavra que foi liberada pelo próprio Senhor que disse vem. Amém? Fica com essa palavra, Deus te abençoe. Palavra breve, mas uma palavra para o teu coração, para que você possa exercitar a sua fé, independente das circunstâncias, independente do que você vê. Porque fé não está limitada ao que você vê, mas ela está pautada naquilo que você crê. E tudo é possível aquele que crê. Numa palavra que o Senhor libera, numa palavra que o Senhor diz, aquilo que sai da boca de Deus, ela se cumpre na tua vida. Basta você crer. Amém? Vai acontecer. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fique com essa palavra até o próximo vídeo. Vai lá, se inscreva no canal Pastor Fazendo Arte, curte, comenta, compartilha. Ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Eu sempre estou postando um vídeo aqui no canal Pastor Fazendo Arte, tá bom? Deixa eu te contar uma coisa. Logo, logo nós vamos ter novidade no canal. Então eu acho melhor você se inscrever. Tá bom? É surpresa. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo em nome de Jesus.